Vamos então aqui continuar falando sobre a alma, aqui na questão 141. Há algo de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é externa e que envolve o corpo? Vamos ver a resposta. A alma não está trancada no corpo como pássaro numa gaiola. Ela brilha e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou o som em torno de um centro sonoro. Assim, pode-se dizer que ela é exterior, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro que chamamos perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe dentro do caroço. Já o dissemos, porque dentro do caroço, né, que é a semente da fruta, tem todas as características da fruta quando ele germinar. E essa questão aqui da luz, eu comentei na gravação passada, né? Nós estávamos no começo falando da alma, que a luz, ela continua ali, mas o envoltório, o vidro, ele pode embaçar. Essa luz, essa energia do espírito, ela pode ser vista por aqueles que têm condições, por aqueles que nós chamamos de clarividentes, sim, que é a aura, né? A aura é a percepção da energia da alma. Quando a gente visualiza, a gente não, porque eu não vejo nada, mas aqueles que são clarividentes, que visualizam a aura de uma pessoa, eles estão vendo exatamente a energia, a luz emanada pelo espírito. Não tem nada a ver com o corpo. É a mesma coisa que eu disser que a minha roupa é lilás, mas eu sou branca. Eu não tenho nada a ver com a cor ou a textura da roupa que eu estou vestindo. É só uma roupa. Eu só estou usando essa roupa porque não pode ficar pelado. Então a gente não tem como estudar, aprender, viver neste planeta sem a vestimenta, sem o corpo. E o corpo se diferencia a cada planeta, porque o corpo é matéria ligada ao planeta, energia ligada ao planeta. Então o perispírito também é energia ligada ao planeta, porque ele é que forma o corpo. Então a cada planeta corresponde um determinado tipo de energia, então um determinado tipo de matéria para aquele planeta. Vamos lembrar o livro Renúncia, né, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, um livro lindíssimo. Nós vamos ver lá no começo do livro Renúncia, Emmanuel descrevendo os 3 sóis de Sírius, né? A energia de Sírius, a gente vê ali ele falando do brilho, da luz, da energia de Alcione, e Alcione quer voltar para a Terra para ajudar as pessoas que ela ama, e principalmente o Carlos, que é o espírito que ela ama tanto, e o mentor coloca para ela, mas você vai voltar para aquele planetinha difícil, para aquela densidade, para aquele lugar, e ela diz que sim, que ela quer, e ele coloca sobre os riscos, e coloca tudo. Quem não leu, leia esse livro. E aí, ela como quer vir, ela vem, faz um trabalho maravilhoso, os diálogos dela com o padre Damião ou Damiano? Acho que é Damiano, fugiu agora. São maravilhosos, que é o nosso Emmanuel, um dos encarnes uma das vidas do Emmanuel. Ela, para poder vir para a Terra, ela leva 10 anos para ir modificando a energia dela, densificando a energia dela, para ela poder gerar um perispírito, para poder ter ligação com a Terra que ela não tinha mais,
Então depois de 10 anos ela consegue montar um perispírito para que ela tenha condições de encarnar num planeta primitivo como é o nosso. Então ela precisou de uma adaptação para poder vestir este escafandro pesado, denso, como é o corpo aqui no planeta Terra. Ela que estava em Ciro. A gente fica imaginando Jesus, que era um espírito crístico, um espírito puro, governador da terra. Foi ele que criou a terra. A dificuldade que não foi, o sacrifício que não foi para ele se densificar a ponto de poder encarnar num corpo primitivo como o nosso. Este foi o sacrifício dele. E ele fez este sacrifício para nos ensinar. A gente tem que, no mínimo, por respeito, porque a gente, aí eu falo por mim, a gente não consegue amá-lo como ele deve ser amado. Ele ama, mas não é amado, infelizmente, como deveria ser. Mas a gente, por respeito, tem que estudar e procurar colocar em prática os ensinamentos dele, porque o sacrifício foi muito, muito grande. É um amor incomensurável. A gente não tem nem como imaginar um amor tão grande para um sacrifício desse. Então vamos continuar aqui. O que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? O espírito é apenas um e está por inteiro. O Kardec está colocando todas as teorias que existiam naquela época, né, e os espíritos estão aqui respondendo. O espírito é apenas um e está por inteiro, tanto na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestações da alma que se desenvolvem e se completam. Pensar assim ainda é tomar o efeito pela causa. O espírito é apenas um. A criança está se desenvolvendo? É o espírito que está se desenvolvendo? Não. É o corpo. É a matéria ali que está se desenvolvendo, os órgãos estão crescendo, mas o espírito é um. Então, por isso que eu comentei na gravação passada das primeiras perguntas, quando eu comentei ali do livro Nosso Lar, a visita do pai do Lísias lá. Ele encarnado está no corpo de uma criança de 5 anos. Perdão. E ele vai conversar com a mulher e os filhos no plano espiritual, com o perispírito no formato da encarnação anterior. Por quê? Isso não é apertou um botão, deu 7 anos, apertou um botão. Por volta dos 7 anos, nós vamos ver isso bem claramente, se eu não me engano, na questão, acho que é 190 ou 160 do livro Consolador. Emmanuel coloca isso direitinho. Me fugiu agora o número da questão, mas lá no Consolador o Emmanuel coloca isso direitinho, explica isso. Em torno dos 7 anos é que a encarnação se completa, o perispírito para ser formado leva este tempo. Então o que acontece? A encarnação se adapta àquele novo personagem. Antes dos 7 anos, em desdobramento, aquele espírito está no formato ainda, está ainda na lembrança da encarnação anterior. Por isso que a criança, ela é tão, digamos assim, médium, ou seja, ela está entre os dois mundos. Então uma criança antes dos 7 anos, ela às vezes ela conversa com o espírito, ela tem uma facilidade de estar entre os dois lugares, e depois dos 7 anos tudo isso passa. Isso não quer dizer que ela vai ser uma médium quando crescer, não. Isso faz parte dessa adaptação e desse desenvolvimento do perispírito. Depois dos 7 anos, ela, quando se desdobra, ela não mais vai ter aquele formato,
aquela lembrança da vida anterior, ela já vai ter o formato, o perispírito já vai ter o formato daquele personagem, daquela persona, daquela encarnação que ela está tendo ali. Por isso que nós vamos ver um livro maravilhoso, Entre o Céu e a Terra. Nós vamos ver lá o Julinho, no desencarne dele, né? No primeiro, que ele tem 2 desencarnes ali no livro. No primeiro desencarne ele vai lá para a casa de Blandina, né? Ele vai lá para aquela casa que cuida das crianças, porque ele desencarna aos 8 anos, então ele desencarna ali como o Julinho, ele continua ali com os 8 aninhos dele, e ali ele vai ser auxiliado, e ali ele vai estar amparado por aquelas irmãs comandadas por Blandino. E aí ele encarna de novo, e quando ele encarna de novo, ele desencarna novamente, e aí, muito criança, ele volta para a casa de Blandina naquele corpo, naquele perispírito que ele estava anteriormente, que era do Julinho, com 8 anos. Então, precisa de um estudo, precisa de vários processos para ir entendendo tudo isso, mas nós temos vários livros que nos mostram isso, principalmente nos livros do André Luiz. Nós vamos ver exemplificado todas essas situações que ele está colocando aqui. O espírito é apenas um e está por inteiro, tanto na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestações da alma que se desenvolvem enquanto a criança está crescendo e se completam. Pensar assim ainda é tomar o efeito pela causa. Porque todos os espíritos não definem a alma de uma mesma maneira, todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre esses assuntos. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios. Nós vimos isso, né, em algumas questões atrás. Há espíritos pseudo-sábios que fazem malabarismos com as palavras para impor-se, para mostrar uma sabedoria, mostrar um conhecimento que não tem, né? Como também ocorre entre vós, a mesma coisa que acontece entre os encarnados. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem expressar-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que vossa linguagem é incapaz de expressar claramente. São necessárias figuras e comparações que vós tomais pela realidade. Então, às vezes, se utiliza de figura de linguagem, se utiliza de comparação, e não é para tomar o pé da letra, são figuras de linguagem para entendimento. Então, a não ser os espíritos superiores ou os espíritos puros, que detêm conhecimento, por isso estão nesse patamar, os espíritos que estão na erraticidade, ou seja, aqueles que têm a necessidade de encarnar. Por que tem a necessidade de encarnar? Porque precisa aprender. Por que precisa aprender? Porque é ignorante, não sabe. A hora que ele souber tudo, ele deixa de ser um espírito da erraticidade, ele passa a ser um espírito puro, que não precisa encarnar mais. Então, a egrégora de espíritos que formam ali, que ajudam ali o Kardec, que a gente coloca como espírito da verdade, que é uma egrégora que trabalha em nome de Jesus, estão, digamos assim, se reportando a Kardec diretamente de Jesus. Então é Jesus que está ali como espírito de verdade respondendo as perguntas através dessa egrégora. Eles sabem tudo, porque são espíritos puros que estão ali representando o governador do orbe. Mas os espíritos que estão na erraticidade, que ainda têm necessidade de encarnar, têm a necessidade de aprender. Então sabem algumas coisas, mas não sabem outras, da mesma forma que aqui encarnado. Quem estuda medicina não pode dar palpite em filosofia, em astronomia, em química, em artes.
Porque ele estudou medicina. E não é porque ele é médico que ele vai saber tudo. Ele vai ter uma especialização. Se ele quebrar uma perna e ele for neurologista, ele vai procurar um médico especialista em ossos, que me fugiu. Estou ficando velho. Me fugiu agora o ortopedista. Vamos lá, gente. O que se deve entender por alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas aqueles que utilizam essas palavras muitas vezes não se entendem entre si. A palavra alma é tão flexível que cada um a interpreta segundo as suas fantasias. Olha o que ele está colocando aqui. A palavra alma é tão flexível que cada um a interpreta segundo suas fantasias. Algumas vezes atribui-se inclusive uma alma à terra. É preciso entender essa palavra como conjunto de espíritos devotados que dirigem vossas ações para o bom caminho, quando vós os escutais, e que de alguma forma são os tenentes de Deus junto ao vosso globo. O que ele está colocando aqui? Ele está colocando aqui que existem os espíritos, que a gente vai dar a nomenclatura de cada época, de cada religião, que a gente chama de mentor, que a gente chama de espírito protetor, de anjo da guarda, que são aqueles espíritos que trabalham junto a nós. Então, o nosso mentor se reporta ao mentor, que é um espírito superior, que se reporta a outro superior ainda. Então, são hierarquicamente, um se reporta ao outro por conhecimento, por sabedoria, e a função é de auxílio, a função é ajudar no desenvolvimento. Nós temos os que trabalham dentro de profissões, dependendo de cada profissão existe um mentor que auxilia. O médico vai ter um, o juiz, o advogado vai ter outro, se forem bons nas suas profissões, o professor. Então, existem os espíritos que trabalham junto à natureza, né, que trabalham junto com a terra. Então, existem vários tipos de espíritos que estão trabalhando conosco aqui em sintonia na terra, como se fossem cascas de cebola em dimensões diferentes, mas estão aqui na terra, trabalhando conosco e com o planeta Terra. Estou falando aqui dos espíritos bem intencionados, daqueles que são, entre aspas, bons, mas também, como casca de cebola, aqui junto a nós, numa dimensão diferente, existem os nossos irmãozinhos instigantes, que estão à nossa volta, também querendo fazer com que a gente se mantenha preso nesse planeta, com que a gente erre, com que a gente se mantenha doador involuntário de energia para eles. Eles nos utilizam como alimento, eles se alimentam das nossas energias se nós o deixarmos por invigilância. Então, o medo é o maior alimento para eles. Então, a primeira coisa que eles colocam é medo, porque com o medo a nossa vigilância cai, a nossa energia é uma energia baixa, uma energia ruim da qual ele se alimenta. Nós precisamos analisar, precisamos, por isso, vigiar e orar de Jesus. Quando a gente está vigilante no nosso vigiar e orar, e quando vem alguma coisa a gente fala, opa, por que eu estou com esse sentimento? É meu? Se não for meu, eu entro em oração. E dependendo da intensidade, às vezes, que esse irmãozinho instigante está querendo me colocar alguma coisa, eu preciso pegar o Evangelho, eu preciso pegar um livro, principalmente os livros de Emmanuel, que tratam do Evangelho, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida,
são trechos do Evangelho, ler em voz alta, pegar o Evangelho mesmo e ler em voz alta, para que a gente consiga retomar as nossas energias, para que a gente se recomponha. Isso acontece com todo mundo. A intensidade vai depender da nossa vigilância, da rapidez com que a gente, vigiando, entra em oração. Vamos continuar aqui. Quando ele fala aqui, né, alma do mundo, eu vou até repetir esse finalzinho, é preciso entender essa palavra, alma do mundo, como conjunto de espíritos devotados que dirigem vossas ações para o bom caminho. Estamos falando aqui dos espíritos bons, né? Quando vós os escutais. Eles estão tentando nos ajudar, mas a gente vai ouvir ou não se a gente quiser. E que, de alguma forma, são os tenentes de Deus junto ao vosso grupo. Né? Fazem parte do exército de Deus aqui no nosso grupo. Como tantos filósofos antigos e modernos podem ter discutido longamente sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade, esses homens foram os precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam o caminho. Eram homens e podem ter se enganado, pois tomaram suas próprias ideias por verdades. Porém, os próprios erros que cometeram servem para ressaltar a verdade, mostrando os prós e os contras de suas ideias. Além disso, entre esses erros encontram-se grandes verdades, que um estudo comparativo tornará compreensível. Aqui o que ele está falando? Os filósofos antigos e modernos trouxeram várias verdades, várias discussões. Então nós vamos ver grandes verdades na Cabala, no Bhagavad Gita. Perdão, nós vamos ver no Bhagavad Gita, tem 3.500 anos antes de Cristo, é um livro, tem mais de 5.000 anos. É fantástico o diálogo do Arjuna com Krishna. Nós vamos ver os ensinamentos de Buda, nós vamos ver tantos ensinamentos que são espíritos que foram enviados à Terra pelo governador, pelo Mestre Jesus, para trazerem ensinamentos aos homens. Algumas coisas eles se equivocaram, sim, mas eles trouxeram grandes verdades para serem analisadas, foram os precursores, eles deram as bases para que a gente possa ter a doutrina espírita hoje, para que a gente possa estudá-la. E a doutrina espírita exige muita leitura, muito estudo, muito conhecimento, para que a gente possa entendê-la nas suas entrelinhas, né? Tirar o espírito da letra. Então é o que ele coloca aqui. Porém, os próprios erros desses filósofos, Hermes Trismegisto, nossa, Sócrates, gente, tem tantos que trouxeram tanto conhecimento e tanta sabedoria. Então é o que ele diz, porém, os próprios erros, alguns cometeram erros de interpretação, dentro da sua capacidade, eles deram o máximo que eles tinham. Então, porém, os próprios erros que cometeram servem para ressaltar a verdade, mostrando os prós e os contras de suas ideias. Por isso que elas devem ser analisadas sim, sempre. Além disso, entre esses erros encontram-se grandes verdades, que um estudo comparativo tornará compreensível. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Olha que pergunta interessante, porque algumas pessoas acham, né, que a alma é um talismã, a alma é uma bolinha, ou a alma é uma luzinha, é alguma coisa que está aqui no coração, né, que está aqui no cérebro, né, alguns, né, que está aqui no frontal, colocam um lugar. Olha, vamos ver a resposta dos espíritos. Não. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Mas se encontra mais particularmente na cabeça dos grandes gênios e de todos os que pensam muito, e no coração daqueles que têm grande sensibilidade e que dedicam suas ações à humanidade. Olha que interessante.
ela se manifesta energeticamente dentro do campo energético que nós utilizamos mais. Então os grandes gênios, os grandes pensadores, aqueles que utilizam o cérebro o tempo todo para análise, para conhecimento, para estudo, é ali que ela se manifesta. Os grandes poetas, os grandes filósofos, os grandes os espíritos sensíveis ao som da natureza, à energia do vento. Eu tenho uma coisa com o vento, porque toda vez que eu sinto o vento, toda vez que a brisa, toda vez que eu inspiro, eu penso na energia de Deus, porque sem oxigênio, sem o ar, nada existe neste planeta. Então, a energia de Deus está no ar. Então, toda vez que eu sinto o vento, eu sinto a brisa, eu penso na energia de Deus, eu inspiro pausadamente, para que essa energia de Deus possa alimentar o meu corpo, mas principalmente a minha alma. Isso é uma colocação, que eu sou sensível ao vento desde que eu me conheço por gente. Isto é uma sensibilidade. Então, aqueles que são movidos pelo sentimento, pela capacidade de escutar, de sentir, de visualizar e vivenciar a natureza, o nascer do sol, o pôr do sol, o voo da árvore, o crescer das plantas. É uma sensibilidade para com tudo e para com todos. Vai ter a sua alma manifesta através da sua sensibilidade e de uma forma de expressão através do coração. É isso que ele está colocando aqui, eu vou repetir. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas se encontra mais particularmente na cabeça dos grandes gênios e de todos os que pensam muito, e no coração daqueles que têm grande sensibilidade e que dedicam suas ações à humanidade. O Kardec continua. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? A resposta é dizer que o espírito habita mais especificamente essa parte de seu organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Todavia, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Então, aqueles que acham que a alma está nas fontes, nos plexos, nas fontes de energia, está confundindo alma, né, que é a manifestação do espírito através de um corpo, com o fluido vital que mantém este corpo. Porque a alma vai se manifestar, como ele coloca aqui, conforme a sensibilidade ou a utilização das energias que aquele espírito fizer no corpo. Então, aquele que se utiliza do cérebro, do pensar, do analisar, o cientista vai ter a sua alma ali no seu cérebro, né? E aqueles que se dedicam ao amor, à sensibilidade, à religiosidade no sentido religar com Deus, vai ter a sua manifestação de alma através do seu coração, né? da sua sensibilidade. Então nós vimos aqui esta questão da alma, e eu sempre coloquei quando nós começamos essas perguntas para rever
o item 2 da introdução, porque ali a gente entende bem essa colocação didática do Kardec em relação à alma. E aqui também a gente vai ver mais um pouco para frente, mas eu até vou colocar aqui porque eu acho que é importante que a gente reveja tanto a 136, quando a gente está ali no comecinho, né, quando a alma é independente do princípio vital, quando ele diz o corpo é apenas um envoltório, como repetimos sem cessar, mas dá um pulinho um pouquinho na frente, que nós vamos ver nas próximas gravações, a 156, quando ele diz: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse completamente. Aí eles colocam, eu até coloquei isso aqui para vocês, né, quando eu falei lá na 136. Na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo. Lá quando eu comentei, né, acerca da minha mãe. Na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo. Há somente a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina movida pelo coração. Existe enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias e não necessita de alma para isso. Então, a vida orgânica, princípio vital. A alma, ela habita um corpo onde exista princípio vital, onde exista vida orgânica. E aí nós temos aqui também, nós vamos ver lá mais para frente, mas a gente tem um tempinho, dá pra gente dar uma olhada, na 344 e 345, quando ele diz em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Nós também começamos isso, conversamos sobre isso, mas aqui na 344, que a gente ainda vai ver, isso está bem colocado, bem explícito. E na 345, a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe é designado. E aí, nós falamos também sobre isso. A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Nós falamos sobre isso, que algumas colocações espiritualistas dizem que o espírito pode habitar um corpo onde estava outro espírito. A nossa doutrina coloca que não. Os espíritos colocam que não. Até porque o perispírito está ligado ao corpo célula a célula, né? Então, vou repetir. A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Mas os laços que prendem o corpo ao espírito são muito frágeis, fáceis de romper, e isso pode ocorrer pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive, que eu também comentei lá sobre a questão do aborto espontâneo, né, e do natimorto. Então, a gente deu uma pincelada aqui, né, vimos na questão da alma, e nós paramos aqui na 146A, né, que foi a última que nós lemos aqui. Eu dei uma olhadinha, né, nas questões lá na frente que nós vamos rever, mas só para finalizar a questão aqui da alma com o que está na 156 e o que está na 344 e 345, porque eu acho importante, mas a gente lá na frente vai falar de novo acerca de alma. Então, o nosso próximo encontro vai ser para estudar e falar sobre o materialismo. Até lá!